O castelo no qual meu criado estava decidido a entrar à viva força, não consentindo que eu, ferido como estava, tivesse que passar a noite debaixo da chuvarada, era um grande edifício senhorial e melancólico, que durante muitos e muitos séculos fora grito de guerra nos montes Apeninos. Segundo nos disseram, tinha sido abandonado temporariamente por seus donos. Acomodamo-nos numa das salas menores, que era também a mais modestamente mobiliada. Estava situada num torreão um tanto afastado do corpo principal do castelo. Seus móveis, seus adornos ricos e luxuosos, pareciam maltratados pela ação do tempo e apenas conservavam poucos vestígios do antigo esplendor. Sobre as paredes caíam tapeçarias e troféus heráldicos, bem como grande quantidade de quadros modernos, encerrados em molduras de ouro e madeiras finíssimas. Devido talvez ao delírio que me produzia alta febre, senti crescer dentro de mim um grande amor por aqueles quadros que, como prodigioso e estranho museu, tinha diante de meus olhos. Mandei o criado fechar as pesadas portas e as altas janelas, pois já era noite cerrada, e acender o candelabro de 7 braços que encontrara sobre a mesa. Descerrei em seguida os cortinados de cetim e veludo que rodeavam o dossel de minha cama. Queria, sim, se por acaso não chegasse a conciliar o sono, distrair-me ao menos na contemplação dos quadros e na leitura de um livro de pergaminho que havia encontrado sobre a almofada, o qual parecia conter a descrição e a história de todas as obras de arte que se achavam encerradas naquele castelo. Passei quase toda a noite lendo. Naquele livro estava de fato a história dos quadros que me rodeavam. E as horas transcorreram rapidamente e, sem que eu percebesse, chegou a meia-noite. A luz do candelabro me feria os olhos e, sem que meu criado notasse, coloquei-o de tal modo que somente projetasse seus tênues raios sobre a superfície escrita do livro. Mas aquela troca de luz produziu um efeito inesperado. Os resplendores das numerosas velas projetaram-se então sobre um quadro da alcova que uma das colunas do leito, até então, tinha envolto numa sombra profunda. Era o retrato de uma jovem, já uma quase mulher. Dirigi ao quadro uma olhadela rápida e fechei os olhos. Não compreendi bem a princípio, mas enquanto minhas pupilas permaneciam fechadas, analisei rapidamente a razão que me fazia cerrá-las assim. Era um movimento involuntário para ganhar tempo, para assegurar-me de que minha vista não me tinha enganado, para acalmar e preparar meu espírito para uma contemplação mais serena. Ao cabo de alguns momentos, olhei de novo para o quadro, desta vez fixa e penetrantemente. Já não podia duvidar, ainda que quisesse, de que agora o via com muita clareza. O primeiro esplendor da chama do candelabro sobre a tela tinha dissipado a confusão de meus sentidos e me chamara à realidade. O retrato era de uma jovem, um busto. A cabeça e os ombros pintados nesse estilo que chamam em linguagem técnica estilo de vinheta, um tanto à maneira de Sully em Suas Cabeças Prediletas. O seio, os braços e os cachos de cabelos radiantes fundiam-se imperceptivelmente na sombra que servia de fundo ao conjunto. A moldura era oval, dourada e trabalhada ao gosto moderno. Como obra de arte não se podia encontrar nada mais adorável do que a própria pintura. Mas pode ser que não fosse nem a execução da obra, nem a beleza daquele semblante juvenil que me impressionou tão súbita e fortemente. Devia acreditar ainda menos que a minha imaginação, saindo de um sonho, tivesse tomado aquela mulher
por uma pessoa viva. Vi em primeiro lugar que os pormenores do desenho, o estilo e o aspecto da moldura não me deixariam nenhuma ilusão, ainda que momentânea, dissipando imediatamente semelhante encantamento. Fazendo essas reflexões, permaneci estendido uma hora inteira com os olhos cravados no retrato. Tinha adivinhado que o encantamento da pintura era uma expressão vital, absolutamente adequada à própria vida, que primeiro me tinha feito estremecer e que finalmente me subjugara aterrorizado. Com um terror profundo e inhospitável, coloquei de novo o candelabro na sua primitiva posição. Tendo ocultado assim a minha vista à causa dessa profunda agitação, procurei ansiosamente o livro que continha a análise do quadro e sua história. Fui em busca do número que designava o retrato oval e li o seguinte relato. Era uma jovem de rara beleza e cheia de jovialidade. Maldita foi a hora em que viu e amou o artista, casando-se com ele. Ele, apaixonado, estudioso, amava, mais do que sua esposa, a sua arte. Ela, uma jovem de rara beleza e não menos amável do que cheia de jovialidade, nada mais do que luz e sorrisos, ágil como as lebres soltas no campo, amando e acariciando todas as coisas, não odiando mais do que a arte, que era sua rival, não temendo mais do que a paleta e os pincéis. Foi uma coisa terrível para ela ouvir o pintor falar do desejo de pintar sua esposa. Mas esta era obediente e sentou-se com doçura durante longas semanas no sombrio e alto ateliê da torre, onde a luz penetrava por uma claraboia de cristal. Mas ele, o pintor, punha seu destino e sua glória no retrato que avançava em cores de hora para hora e de dia para dia. E ele era um homem apaixonado e estranho que se perdia em sonhos, tanto que não queria ver que a luz que filtrava tão lugubremente naquela torre afastada extenuava a saúde e a alma de sua mulher, que enfraquecia visivelmente aos olhos de todo mundo, exceto os dele. Contudo, ela sorria sempre, sem se queixar, porque via que o pintor sentia um prazer doido e ardente na sua tarefa e trabalhava noite e dia para pintar aquela que amava tanto, mas que se tornava de dia para dia mais lânguida e mais débil. E, na verdade, os que contemplavam o retrato falavam em voz baixa da extrema semelhança do original, como de uma prodigiosa maravilha, como de uma prova não menor do talento do pintor, do que seu profundo amor por aquela a quem pintava milagrosamente bem. Todavia, mais tarde, quando a tarefa se aproximava de seu fim, já ninguém podia visitar a torre. O pintor tinha enlouquecido com o ardor de seu trabalho e não tirava os olhos da tela senão para ver a fisionomia da mulher. E não queria ver que as cores que gravava na tela ele as ia tirando das faces daquela que estava à sua frente. E quando, decorridas muitas semanas, já faltava muito pouco trabalho, nada mais do que uma pincelada sobre os lábios e uma sombra sobre os olhos, o espírito da mulher palpitou como a chama próxima a extinguir-se palpita numa lâmpada. E então o pintor deu a pincelada sobre os lábios e a sombra sobre os olhos. E durante um momento quedou em êxtase ante o trabalho que tinha realizado. Um minuto depois, quando olhava extasiado, um estremecimento de terror percorreu seu corpo e começou a gritar com voz aguda e destemperada. É a vida! É a própria vida que eu aprisionei na tela. E quando se voltou para contemplar sua esposa,
Viu que ela estava morta.